diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Até o versículo 6. Meus amados irmãos, é motivo de alegria nessa noite, quando nós recebemos da parte do nosso Deus a oportunidade de aqui estar na casa do nosso Pai, para juntos adorar o seu nome e louvar a Ele na beleza da sua santidade. E uma alegria também sem tamanho nessa noite, por ter a oportunidade de mais uma vez falar do grande e infinito amor de Deus, da sua grandeza, da sua fidelidade e das suas misericórdias. Meus amados irmãos, nessa noite terminamos de ler um texto sagrado, como já bem disse, bem conhecido dos irmãos, no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, meus amados irmãos, quando nós começamos a ler lá no capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver que ele foi um profeta chamado, escolhido por Deus. O Senhor falou para ele lá no capítulo 1, versículo 5, dizendo desta forma: olha, Jeremias, antes que tu se formasse, eu já te conhecia. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te dei por profeta às nações. E Jeremias disse: ah, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. E o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. Aonde o que eu mandar tu falar, tu vai falar, e eu estarei contigo. Não temas, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus nessa noite é baseada nisso. Vejamos que Jeremias foi um profeta escolhido, chamado desde o ventre da sua mãe. Mas Jeremias, meus amados irmãos, não é à toa que ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Porque, meus amados irmãos, Jeremias, em toda a sua trajetória, o seu ministério, Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu. Nós encontramos Jeremias, meus amados irmãos, por muitas vezes em sofrimentos sem explicação, que só mesmo com a misericórdia e a ajuda de Deus, Jeremias sobressaía. Porque, meus amados irmãos, não é porque nós fomos chamados, escolhidos, separados, salvos por Jesus Cristo, que nós estamos isentos aqui nesta terra de passar por luta, por tribulação, por decepção, por calúnia e coisas semelhantes. Jesus mesmo disse na sua palavra: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Jesus Cristo também disse certa vez: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como eu venci, você vencerá também. Meus amados irmãos, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar N vezes o próprio Deus falando através dos profetas, falando através dos evangelhos, falando através dos apóstolos, sempre dizendo para nós ter bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus nos diz que é para nós ter bom ânimo, certamente é o Senhor dizendo para nós, na sua trajetória, na caminhada de fé, na caminhada como cristão, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de tribulação, vai ter momentos de decepção, porque o próprio Jesus disse certa vez que o caminho da salvação, meus irmãos, é o caminho estreito, é o caminho apertado, e nesse caminho tem momentos que
necessitamos da graça, da misericórdia de Deus, porque há momentos nesta caminhada, meus irmãos, que a nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas experiências, o nosso conhecimento, a nossa posição não nos ajuda a passar em determinado trecho desses caminhos, mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela está nos orientando todos os dias como devemos nos comportar e como devemos agir para prosseguir na caminhada sem parar. Desânimo vai ter, porque nós somos humanos. Há quem diga que nunca desanimou, não. Os homens de Deus da Bíblia, que foram chamados, escolhidos, capacitados, levantados por Deus, teve momento de desânimo. Mas eu quero, meus amados irmãos, nesta noite, baseado nessa palavra que eu li nessa noite, baseado na trajetória do profeta Jeremias, trazer uma palavra para o povo de Deus, para a igreja, que venham dizer para nós uma palavra nessa noite, porque nós estamos nos últimos tempos, meus amados, envolvidos com o evangelho esse que estão pregando, que se você está passando por uma luta, diz que você está debaixo de maldição. Evangelho esse que estão anunciando por aí, que se você for um servo de Deus fiel temente, você tem que ter uma vida boa, você tem que ter riqueza, você tem que ter saúde. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que no caminho tem espinho, que no caminho tem barreira, mas a Bíblia também nos ensina. Jesus disse: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e agora eu encontro aqui um Jeremias chamado, escolhido, capacitado, mas diante da sua trajetória de muito sofrimento, de muita decepção, Jeremias chegou a apanhar. Jeremias foi jogado em poço, Jeremias foi jogado em cisterna, e agora eu encontro um Jeremias, meus amados. Quem sabe num dia daqueles que nós já passamos por ele, irmão Leonilson, pensando em desistir, desanimado, cabisbaixo, olhando para trás, quem sabe dizendo: para que eu me meti nesse negócio? Para que um dia eu levantei a minha mão, assumindo uma responsabilidade de servir a Deus, pensando que era uma coisa e agora é outra. Eu encontro um Jeremias, meus amados irmãos, pensando em voltar para trás, mas de repente ele ouve a voz de Deus, e ele mesmo diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta, Jeremias, e vai à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o que eu aprendo aqui é que para nós ter força para esta caminhada, tem a parte de Deus, mas também tem a nossa parte. Deus faz a dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Observe uma coisa, que a palavra que veio a Jeremias foi dizendo: Jeremias, levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma palavra figurada, porque o Senhor não está convidando Jeremias para levantar de uma poltrona, para levantar de uma cadeira, de um banco, ou de uma rede, ou quem sabe de uma cama que ele estava acomodado. Não, é uma linguagem figurada. O Senhor está nada mais, nada menos convidando Jeremias para um despertamento, para um levantar espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ó igreja do Senhor, servo de Deus,
Querido, nos olhos do Senhor, deixa eu dizer uma coisa: nós como cristãos todos no dia, nós temos o desafio de nos levantar diante da situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de Ana, meus irmãos. As não conhecem a história de Ana. Ana era uma mulher sofredora, amargurada de alma, que sofreu vários anos com uma luta, com uma decepção, com uma vergonha. Mas a Bíblia vai dizer que Ana um dia, lá na casa do Senhor, ela resolveu, e a Bíblia diz bem claro, e Ana se levantou e foi à casa do Senhor. Aleluia. Então eu trago uma palavra do Senhor nesta noite. Eu não sei qual foi a situação, a decepção que desanimou a tua vida, a tua alma, a tua caminhada, mas levanta-te nessa noite que o Senhor falará contigo. Aleluia. Quem não lembra do filho pródigo, meus amados irmãos, quando ele estava sofrendo as consequências da sua desobediência, mas ele disse assim: eu levantar-me-ei, irei à casa do meu pai e direi ao pai: eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que ele se levantou e foi à casa do pai. O pai recebeu com alegria. Ah, meus amados irmãos, se você está triste, quem sabe, porque você feriu a santidade de Deus, se você pecou, eu quero te dizer que você está no lugar certo. O nosso Pai é misericordioso. Se você levantar e pedir perdão e pedir misericórdia, Ele vai te abraçar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta, Jeremias. Oh, glória a Deus. Vai à casa do oleiro e não te farei ouvir as minhas palavras. Meus amados irmãos, a primeira lição que nós aprendemos, para nós não sucumbir, porque deixou de abrir um parênteses e dizer: o inimigo da vocês, algo mais que ele quer é diante das lutas, ele quer ver nós abatidos, ele quer ver nós de cabeça baixa, ele quer ver nós dizer: não tem mais jeito, ele quer ver nós dizer: eu vou voltar para trás. Mas a palavra de Deus nesta noite, ela veio ao nosso encontro e dizer: vamos nos levantar, meus irmãos, vamos nos levantar diante das lutas. O sábio Salomão, ele disse assim: olha, se no dia da adversidade tu te mostrar fraco, pouco vai ser a tua força. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta, Jeremias, vai à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A outra lição, meus irmãos, para nós ter força para essa caminhada, é ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: o que inteiro ouvir a palavra de Deus. O Senhor está falando todos os dias. Ele está falando através da sua palavra. Ele está falando através dos acontecimentos. Ele está falando através da natureza. O Senhor está falando. Meus amados irmãos, o que observamos hoje nos nossos dias, como já falei de um evangelho falso que tem por aí, é que as pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus. Elas estão apenas escutando. E escutando tem diferença de ouvir. Escutar entre um ouvido e sai no outro. Mas ouvir é o que disse o salmista: Senhor, eu ouvi a tua palavra e guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem ouve a palavra de Deus, meus irmãos, ele a pratica. E Jesus disse assim: eu comparo o homem que ouve a minha palavra e a pratica, como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os ventos, veio os rios, bateram contra ela, mas ela não caiu, porque está firmada na rocha.
Sabe por que, meus irmãos, que você está aqui nessa noite? É porque você é um ouvinte da palavra de Deus. É porque você é um ouvinte da palavra de Deus. É porque você deu crédito à palavra de Deus. Porque quem ouve a palavra de Deus, ele não se desvia por causa de perseguição. Quem ouve a palavra de Deus, ele não se desvia por causa das calúnias. Quem ouve a palavra de Deus, ele não se abate com as críticas. Quem ouve a palavra de Deus, ele não se abate com as necessidades físicas. Quem ouve a palavra de Deus, ele não se abate com as necessidades emocionais. Quem ouve a palavra de Deus, ele não se abate nem com as necessidades espirituais, porque ele está cheio da palavra. A palavra está no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ouve a palavra de Deus na hora da adversidade, ele diz como salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh, glória a Deus, meus irmãos, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Levanta, Jeremias, vai à casa do oleiro, que eu vou te fazer tu ouvir as minhas palavras. Aleluia. E a palavra que nos fortalece, irmãos, não é a palavra da esposa, não é a palavra do filho, não é a palavra do amigo, não é a palavra da prefeita, nem do vereador, não é a palavra do médico. A palavra que nos fortalece é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É por isso que o Senhor recomendou Josué: olha, Josué, não te aparte deste livro, medita nele de dia e de noite. O salmista disse no Salmo 1: que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quantos podem adorar a Deus? Porque nós temos essa poderosa palavra, nós temos os oráculos de Deus, nós temos em nossas mãos a arma mais poderosa que habita na que existe na face da terra. Aleluia, que farei ouvir as minhas palavras. É a palavra do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Quando você vê um crente com muita coisa, é porque ele está dando ouvido outras palavras. Aleluia. Porque aquele que ouve a palavra de Deus, ele, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Vai lá, Jeremias, eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias levantou e foi, meus irmãos. Olha aqui, Jeremias levantou e foi. Aleluia. E aí, quando ele chega lá, ele vê o oleiro trabalhando com barro sobre as rodas, fazendo um vaso, e ele fica observando. Aquilo que eu falei, o Senhor está falando, irmão, através dos acontecimentos, através da natureza. E muita gente não observa. Tem gente andando, como diz a Bíblia, como nécio, como se nada tivesse acontecendo. Mas ele ficou observando ali o oleiro trabalhando. E aí o que ele vê, o Senhor disse: o que tu vê, Jeremias? Eu vejo o oleiro fazendo um vaso. Aleluia. Deixa eu te dizer, quem faz o vaso é o oleiro. Quem modela o vaso é o oleiro. Aleluia. E aí Jeremias, meus irmãos, observa que de repente o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Aleluia. Nem sempre estar nas mãos de Deus é sinal de sucesso. Nem sempre estar nas mãos de Deus é sinal de muita alegria, porque tem hora que tem que se quebrar. O vaso se quebrou. E agora vamos para o processo, meus irmãos. Aqui tem gente que sabe o que é oleiro. Eu já fiz tijolo.
O barro, irmão, para ele ficar no ponto de fazer um vaso, um pote, um tijolo, o processo dele é tremendo. A gente vai lá na olaria, cava o barro um dia antes, cava, amassa com os pés, corta, enxada, foice. Não é assim, irmão Zé? Talvez eu lá estou vendo o irmão Josia, que ele sabe muito disso. Corta ele de foice, de enxada, joga água e deixa ele lá de moio. Irmão, eu acho que essa parte de ficar de moio é a mais difícil. Porque depois de cortar, amassar, pisar com os pés, ainda fica lá sozinho, de moio lá, sem ter ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você está de moio, você não está entendendo. Não murmure. Não murmure. Aleluia. Talvez você foi cortado, foi o oleiro. Foi o oleiro, aleluia. E aí o oleiro vem no outro dia, aí de novo, outro processo. Aí vai amassar o barro. Amassar o barro, para lá e para cá, amassa. Irmão, se ficar um caroço de terra no meio do barro, sem amassar, se ele ficar lá no meio do tijolo, o tijolo quebra depois de frio. E aí, meus amados irmãos, está lá o oleiro, o barro quebrou, ou melhor, o vaso quebrou, e agora passar pelo processo de novo de amassar o barro. E Jeremias está observando aquilo ali. Ei, irmãos, o salmista Davi, ele disse lá no Salmo 119, e o versículo 118: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Talvez a situação que você está passando é uma maravilha de Deus na tua vida, e você não está entendendo. Talvez a situação é uma maravilha de Deus, porque Deus, irmãos, Ele tem prazer em estruturar o seu povo, em estruturar o seu servo, aquele a quem Ele chamou, aquele a quem Ele escolheu, aquele a quem Ele capacitou. E aí, meus amados, o oleiro pega o barro e bota na roda de novo, e vai modelar o vaso. E agora a Bíblia diz que o oleiro vai fazer um vaso conforme bem lhe parecer. Aleluia. Irmãos, precisamos a cada dia andar segundo a vontade de Deus. Andar segundo a vontade de Deus. Embora andar segundo a vontade de Deus muitas das vezes não nos agrada, porque a vontade de Deus nem sempre ela é boa ao olhar humano. Mas o olhar de Deus, Paulo diz que boa e perfeita e agradável é a vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E aí, meus amados irmãos, o vaso se quebrou, mas o oleiro foi refazer. Aleluia. Então a palavra nessa noite é: você está desanimado, se levante. Ouça a palavra de Deus. Deixa o oleiro te cortar. Deixa o oleiro te amassar. Porque ele vai fazer um vaso novo. Ele vai fazer um vaso novo. Irmãos, eu não creio num evangelho de movimento, mas eu creio num evangelho daquele que tem fé. Como disse o profeta Abacuque, irmãos, pense em outro profeta que sofreu. Se você ler o livro de Abacuque, lá no começo ele até um dia reclamou, ele disse: ah, Senhor, por que é que os ímpios aí têm tudo, Senhor? Mas depois ele se arrependeu e fez uma oração. Você vai encontrar lá nos últimos versículos, versículo 18 do capítulo 3, parece, ele dizendo: ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que o produto da oliveira minta, mas todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação.
Ei, irmão, já viu aquele harpa cristã? Bonito, Leonício. Os mais belos hinos de poesia foram escritos em tribulação. Aleluia. E aí o vaso se quebrou e o moleiro está refazendo. Sabe daquela palavra que está na Bíblia? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, irmãos, esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo. Um dia desse, uma pessoa me perguntou: irmão, por que é que eu vejo um crente aí pobre e lascado? Ele diz assim: não tem nada, mas ele é alegre. Eu vejo ele cantando, eu vejo ele passando todo dia aqui para ir para a igreja. Eu digo: é porque tem a alegria da salvação, é porque tem a palavra de Deus, é porque ouviu a palavra de Deus, é porque ele está nas mãos de Deus. Não te preocupe, se você estiver na mão do oleiro, pode se quebrar, mas ele te refaz de novo. Ele te refaz de novo. Aleluia. Aí eu quero encerrar, meus irmãos. O versículo 6 diz: porventura não poderei eu fazer de vós como este oleiro ao casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Muita gente diz assim: eu quero estar nas mãos de Deus, mas é preciso aguentar o processo para estar na mão de Deus. É preciso aguentar o processo para estar na mão de Deus, porque nós estamos, meus irmãos, na contramão do mundo. A Bíblia diz: se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Se nós concordássemos com todo engano, mentira, tudo que o mundo oferece, nós era aplaudido, nós era bem recebido nas repartições, nós era bem-vindo em todos os lugares. Mas como nós estamos na contramão, muitas das vezes tem preconceito, tem calúnia, mas eu quero te dizer: fica tranquilo, você está nas mãos de Deus. No dia que você aceitou Jesus como Salvador, você foi colocado nas mãos de Deus e você está no melhor lugar. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe.